Santo colocou em meu coração. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Grande Deus. Lucas, capítulo 24. O versículo de número 13 a seguir. Santo é teu nome, Deus. Grande Deus, aleluia. Lucas, capítulo 24, Glorificado. versículo 13 adiante. Glória a Deus. Aleluia! Amém? Amém. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo quanto lhe havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém? Irmãos, observando, uma observação rápida, a gente vai ver que quando Jesus ele vem a essa terra, em seu ministério terreno, é de fato e observar que o ministério do Senhor Jesus era um ministério de reconciliação. A intenção do Pai foi sempre enviar o seu Filho a essa terra para reconciliar nós com Deus. Então o ministério de Jesus é um ministério de reconciliação. E é interessante, irmãos, que quando Jesus ele esteve presente nessa terra, um número grande de pessoas seguia ele, entre discípulos, entre multidões que o acompanhavam. Todos queriam estar perto de Jesus. E bom e coisa boa é estar perto de Jesus, porque Ele é aquele nosso amigo fiel. Glória a Deus. Ele é aquele que tem sempre uma palavra de consolo aos nossos corações. De Deus. E mais interessante ainda é que Jesus, se a gente chegar até Ele e falar um problema para Ele, Ele nunca vai coçar a cabeça e falar que não tem jeito, mas do contrário, Ele sempre vai ter uma palavra para nossas vidas. E Jesus, quando Ele caminhava nessa terra, as pessoas queriam estar perto dEle. Alguns interessados, alguns querendo aprender com Ele, porque Ele é aquele que tem a palavra da vida eterna. Tanto é que em João capítulo 7, na festa, Ele chegou, abriu os braços e disse: quem tem sede, venha e toma dessa água. Então Jesus, Ele tem água da vida para nós, e Ele também se declara como o pão da vida. Ele é o alimento para nós. Então pode observar que para Jesus, quem está sempre perto de Jesus, nunca vai faltar nada. Sempre vai ter a água dele que Ele vai dar para nós, sempre vai ter o alimento, o pão que Ele vai dar para nós. Por isso que é bom a gente estar sempre perto de Jesus. E os discípulos que andavam com Jesus, viu Jesus fazer muitos milagres, irmãos. Viu Jesus curar, viu Jesus caminhar sobre o mar. Só que nas últimas semanas de Jesus, na última semana, melhor dizendo, a gente vai ver que os milagres vão diminuir. Jesus não vai estar mais querendo andar junto com as multidões, mas ao contrário, Jesus vai se reservar juntamente com seus discípulos e vai começar a falar o que Ele havia de passar por nós. Ele dizendo que Ele teria que ir à cruz do Calvário, morrer por nós. Porém, ao terceiro dia, Deus iria o ressuscitar. E é interessante, irmãos, que Jesus, quando Ele foi crucificado, e quando ele ressuscita entre os mortos, é interessante que alguns dos discípulos, e alguns deles estavam com medo, a gente vai ver que alguns dos discípulos vão começar a retornar para as suas casas, para os seus afazeres. Poxa, Jesus morreu, por que eu vou ficar aqui mais em Jerusalém? Não é mais o meu lugar, o meu mestre morreu. E é interessante que Lucas capítulo 24 vai dizer a história de dois discípulos que eles vão retornar para suas casas. E é interessante que Lucas, ao escrever esse evangelho, ele vai destacar o nome dessa aldeia. O nome dessa aldeia é Emaús.
E o nome Emaús significa lugar turbulento. Ou seja, Jesus tinha tirado eles de um lugar turbulento e agora eles estão retornando para um lugar turbulento. Ou seja, era um lugar que provavelmente não tinha paz, não tinha alegria. Mas eles estão retornando para suas casas. Só que é interessante que quando Jesus ele ressuscita no terceiro dia, ele se apresenta, ele vai caminhar juntamente com esses dois. É interessante que os 12 discípulos que ficaram em Jerusalém, eles ficaram com medo. Só que Jesus, ele foi atrás de duas pessoas, de dois discípulos. E vale lembrar, meus irmãos, que Jesus tinha 3 classes de discípulos. Ele tinha os apóstolos, que eram os 12, ele tinha os discípulos e ele tinha os condiscípulos, que eram os discípulos mais distantes. Só que Jesus, ele vai atrás desses dois discípulos. E é interessante que Jesus, ele vai entrar no meio deles, no meio da caminhada, e vai ouvir o que eles estão falando. E é interessante que eles estão indo no caminho fazendo perguntas um para o outro sobre Jesus. Aí Jesus se apresenta no meio e Jesus pergunta para eles: o que vocês estão falando aí? Glória a Deus. Aleluia. Eu abro um parênteses para dizer aqui que Jesus, ele é aquele que se importa com nós ainda. Ele acompanhou um pouquinho para trás, ele viu que aqueles discípulos estavam tristes. E Jesus chegou bem no meio, perguntou para eles. E é interessante que a morte de Jesus repercutiu de uma forma tão grande em Jerusalém, que era o que se falava naquele momento. Tanto é que eles falaram assim: o senhor não sabe o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, um homem, um profeta, poderoso diante de Deus e em suas palavras. Só que é interessante, irmãos, que Jesus, ele olha para eles. Só que o problema é que eles não conheceram que Jesus estava andando com eles. Aleluia. Os seus olhos estavam fechados. Só que Jesus, com o seu amor, ele vai caminhar juntamente com eles. E Jesus começa a falar, desde Moisés a Malaquias, falando que era lícito o Filho do Homem passar por aquilo. E é interessante, irmãos, que Jesus, ao pregar para eles, ao estar falando para eles, quando vai chegando em Emaús, os discípulos vão entrar para a aldeia. Só que acontece algo, Jesus, ele não se oferece para ir. Jesus entrou no meio da conversa, mas Jesus, aqui ele não quer, ele não se autoconvida para entrar na cidade. E é interessante que eles convidaram Jesus para casa. Eles convidaram Jesus para casa. Tanto é que o versículo diz aqui que eles pressionaram Jesus para entrar dentro da casa deles. E quando Jesus entra dentro da casa, irmãos, Jesus vai se revelar para eles. E eu creio que o Senhor, ele quer se revelar para vocês. Porque provavelmente você se decepcionou com algo na sua vida, na sua trajetória, na vida cristã, quem sabe. E você começou a retornar, não mais porque Deus tem para você, mas você começou a retornar para a sua vida diária. Provavelmente você era uma pessoa de oração, uma pessoa que gostava de estar em comunhão com os irmãos, e você agora, por algum motivo, começou a desistir da caminhada com o Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer que Jesus não desistiu de você. Mesmo você talvez desistindo da caminhada com Ele, Ele não desistiu de você. E Ele te trouxe para te dizer nesta noite que mesmo você abrindo mão dele, Ele nunca abriu mão de você. Ele nunca desistiu de nós, e é o motivo de nós estarmos aqui nesta noite, porque Ele não desistiu de nós. Pelas nossas vontades, muitas das vezes é largar tudo e sair. Só que tem algo dentro de nós que nos impulsiona para frente. Nós não conseguimos voltar mais para trás. Já caminhamos muito. Só que o Senhor está nessas vidas aqui nesta noite falando que Ele não desistiu de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele quer se revelar para você novamente. Esses discípulos, nem nome direito tem, irmão. Apresenta um nome só aqui, que é o Cleopas. E a Bíblia fala que eram 2 discípulos. O outro a gente não sabemos o nome. Não sabemos se eram casal, se eram primos, se eram irmãos. Mas Jesus não faz acepção para isso. Por uma alma, Jesus ele vai ainda até atrás dessa pessoa. O interessante de Jesus, meus irmãos, é que Ele não desiste de pessoas que a gente desiste. Às vezes a gente desiste de pessoas, Jesus não desiste de pessoas.
Jesus, ele ama pessoas. Jesus, ele nos ama. E nós glorificamos a Deus por isso. Porque se ele não nos amasse, a gente não estaríamos aqui nesta noite. Aleluia. Nós somos cheios de falhas e imperfeições, porém Jesus é perfeito e ele decidiu ainda algo colocar dentro de nós, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Em 2 Coríntios vai dizer que Deus colocou o seu tesouro em vasos de barro. Um tesouro que é incalculável. Você tem uma presença gloriosa dentro de você. E por que muitas das vezes você quer desistir do Senhor? Sendo que Ele depositou algo dentro de nós, que é a presença dEle. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Só que o Senhor Jesus, Ele está indo atrás de pessoas nessa noite. Ele é aquele que caminha, mesmo você não reconhecendo, mas não reconhecendo a voz dele, Ele ainda que fala com você nesta noite. E Ele está falando aos teus ouvidos nesta noite, ao teu coração, dizendo: filho, o teu lugar não é Emaús. Filho, o teu lugar é Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O teu lugar não é Emaús. O teu lugar é Jerusalém. Jerusalém é o centro da adoração. Jerusalém é o centro onde Deus se revela para a humanidade. Aleluia, Jesus. O teu lugar não é Emaús. O teu lugar é Jerusalém. Aleluia. Você não precisa ir para Israel viajar para lá, não. Jerusalém, para nós hoje, é aqui. É a igreja do Senhor. É o corpo de Cristo. Onde nós estamos aqui reunidos, adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle. Mesmo poucas pessoas, não tem problema. Jesus, Ele não olha para multidões, Ele olha para quem tem coração quebrantado diante dEle. Aleluia. Jesus uma vez fez um culto para uma pessoa só, em Samaria. João capítulo 4, Ele se revelou para uma mulher. E essa mulher falou assim: mas aonde que nós devemos cultuar? É aqui em Samaria ou em Jerusalém? Aí Jesus falou assim: não há mais lugar agora. O lugar agora é dentro de você. O culto acontece dentro de você agora. Nós estamos aqui nesta noite reunidos em um propósito de culto. Mas o nosso culto não é somente aqui nessas quatro paredes, não. O nosso culto também é em casa, é no trabalho. Porque o nosso Deus, Ele não quer somente visitar, mas Ele quer fazer morada dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você tem valor para Deus. Você foi comprado não com ouro, não com prata, mas foi com sangue precioso de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui neste lugar, irmãos. E Ele quer abrir a sua audição novamente, para você poder ouvi-lo de novo. Os crentes que não ouvem mais a voz do Espírito Santo de Deus fecharam seus ouvidos, mas nesta noite há uma voz soando no teu ouvido dizendo: filho, é eu quem falo contigo nesta noite. Põe-te de pé porque eu quero falar contigo. Deus, maravilhoso. E é interessante que Jesus vai pegar o pão que tem dentro da casa deles. E Jesus eles vão pegar o pão e vão dar para Jesus, convidado de honra. E aí Jesus vai partir o pão. Quando parte o pão, irmãos, ele se lembra: opa, isso aconteceu lá na ceia do Senhor. Jesus se revela nesta noite para nós. Glória a Deus. Eu não sei de que forma Ele pode se revelar para você, porque só quem tem experiência com Cristo sabe a forma que Ele se revela para nós. Aleluia, Jesus. E é interessante que quando Jesus sai da casa deles, eles vão olhar um para o outro e vai falar assim: puxa, quando Ele pregava pelo caminho, nosso coração não ardia. Essa palavra arder, na verdade, seria pegar fogo. Então, quando Jesus estava pregando para eles a caminho de Emaús, o coração deles estava pegando fogo. Glória a Deus. Provavelmente o teu coração
possa ter se fechado para algumas coisas espirituais. Mas eu quero te dizer que além dos teus olhos se abrirem, o teu coração tem que voltar a ser incendiado pelo Espírito. Nós temos uma chama dentro de nós que foi acesa por Deus. Mas se nós não tomarmos cuidado, essa chama pode se apagar devagarzinho. E a gente acaba se esfriando na fé. E aí começa a gente não querer mais vir para a igreja, porque o coração está começando a ficar frio novamente. Mas nesta noite é noite de Deus incendiar novamente o teu coração. Glória a Deus. É noite de Deus incendiar o teu coração e você ter desejo de estar sempre com Ele. Porque tem um detalhe aqui. Eles não ficaram em Emaús. E quando eles falam um para o outro, Ele se revelou para nós. E é verdade isso. A Bíblia diz que imediatamente eles não passaram a noite em suas casas. Eles retornaram para Jerusalém. E tem um detalhe. Esses 60 estágios aqui, irmãos, é 12 quilômetros. Então eles andaram 12 quilômetros com Jesus com eles. Jesus se revela para eles dentro da casa. E quando Jesus some, eles vão voltar novamente 12 quilômetros. A distância não importa, mas o importante é a gente voltar para os pés do Senhor novamente. Aleluia. Nesta noite, irmãos, você tem que ter propósito no teu coração. Além de você querer estar perto do Senhor, você tem que estar buscando pela sua família também. É um culto familiar. E aqui dá um desespero neste momento. Tem irmãs aqui que estão falando: cadê meu esposo? Cadê meus filhos? Cadê minha família? É um culto familiar, cadê minha família? Mas eu quero te dizer que o Senhor é aquele que visita crentes ainda, que visita pessoas em lares ainda e faz a obra. O Senhor está dizendo: aquieta o teu coração, porque um dia tua família vai estar presa dentro da minha casa. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Hoje você pode estar chorando como Ana, mas no tempo certo vai gerar e você vai ver o teu milagre dentro da casa. O teu milagre dentro da casa, não somente na tua casa, mas aqui na casa do Senhor. Ei, Deus não perdeu o controle. Às vezes a gente fica desesperado, mas Deus está dizendo: eu não perco o controle. O controle está nas minhas mãos. E operando Deus, quem impedirá? Não tem capeta que vai destruir a tua família. A tua família é projeto de Deus. A tua família está nas mãos de Deus. Deus permite situações na nossa vida. Olha o nome de Jesus. É a gente se posicionar. Deus maravilhoso, aleluia. Ei, Aleluia. Deus conta contigo ainda. Deus conta contigo ainda.